Bem, voltando, eu tive que dar uma breve saída, por isso eu encerrei o vídeo anterior de uma forma um pouco abrupta. Mas enfim, a gente estava falando sobre a organização e como esse é um processo muito importante para a alocação de tarefas, recursos e coordenação de atividades. Os próximos pontos que eu passei de uma forma rápida, falar. Ela pode compreender várias fases administrativas, como por exemplo, desde a elaboração dos níveis hierárquicos até a definição das estruturas organizacionais e seus setores. Beleza. A organização, eu dei o exemplo da festa junina. Uma organização de algo nesse sentido, de fato, precisa de uma elaboração de diversos setores, mas não necessariamente algo hierárquico, porque é importante ter em mente que a escola ela não tem um manda-chuva ou é uma ditadura sob controle autoritário de uma pessoa. Não. A escola é uma instituição em que os diferentes cargos de autoridade estão ali por um motivo de organização. Então, quando pensar em uma questão hierárquica, não é sobre quem manda mais, é sobre... Por isso que eu digo que a hierarquia dentro da escola, da gestão escolar, é algo que não faz tanto sentido. Deve ser algo sobre quem tem maior aptidão para a realização de determinada tarefa. Não necessariamente o diretor ou a diretora da escola ela terá maior autoridade em um ponto sem um conhecimento de causa deste ponto. Ou seja, é preciso ter em mente que a divisão e a organização não necessariamente prescindem dentro da organização escolar, obviamente, hierarquia, mas sim que está de acordo com as necessidades provenientes da ação que se queira realizar. Ou seja, dividir tarefas por setores é compreensível. Agora, falar sobre uma hierarquia geral, eu acredito que é uma afirmação um pouco mais temerária. Direção. Ponto 3. Direção. Conduzir as pessoas de acordo com o plano estratégico, visando a realização dos objetivos e metas estabelecidos pela empresa. Bom, isso daqui é o que a gente encontra perfeitamente nas escolas. Mas é claro que não será na escola da mesma forma que é numa empresa. Mas encontramos sim, por exemplo, o órgão da diretoria, em que temos o diretor, a diretora da escola, temos os coordenadores pedagógicos, temos também os professores de cada sala. Então, quando pensa em direção, a direção da escola ela é colaborativa. Mas sim, tem uma pessoa que ela é responsável perante o Estado para a realização de algumas tarefas. A pessoa que ela responde diante das autoridades quanto à manutenção da escola. Por exemplo, sobre a gestão dos professores, a gestão dos recursos, enfim, uma série de fatores que estão presentes dentro das necessidades da escola. Tanto que a gente vê aqui, Abraão, visando a realização de objetivos e metas estabelecidos. Quando a gente volta na parte do planejamento, a gente vê que essa questão de metas de fato existe. Os objetivos também. Mas mais do que isso, é a forma como isso pode ser compreensível. Ou seja, como cada meta, cada objetivo pode ser conduzido. Enfim, o que eu quero destacar aqui é que tanto a direção
quanto os demais entes envolvidos dentro da escola são agentes que atuam em favor da promoção de um objetivo. A promoção do objetivo central da escola é a promoção do ser humano, da realização cidadã, moral, uma educação crítica, uma educação inclusiva. Enfim, esses objetivos que são traçados tanto pela escola quanto pelas diretorias de ensino estaduais, federais e municipais, esses objetivos eles precisam ser postos em prática. E para isso a função de uma direção é fundamental. Tanto que a gente observa na continuação deste escrito, esta é a função da tomada de decisões, da liderança e da comunicação com os subordinados. De fato, vou dar um exemplo, assim, um nível um pouco mais micro. Um professor que é responsável por uma sala. Esta sala, melhor, a escola está realizando um evento, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. Então a diretoria chega para os professores e fala: nós vamos realizar o Dia da Consciência Negra. Então, desenvolver atividades, debates, alguma coisa, para as pessoas exporem ou apenas se engajarem. Porque a ideia da consciência negra é que as pessoas tenham consciência da importância das pessoas negras para a sociedade. Aí a gente pega, por exemplo, isso é uma função delegada a um setor. O professor responsável por uma sala específica vai chegar com os alunos dentro da sua aula e ver como ele poderá trabalhar essa questão. Por exemplo, conversando com os alunos, os que têm disponibilidade ou têm interesse de participarem disso. Talvez ganhando algum ponto de participação que pode refletir na nota, ou desenvolvendo algum trabalho nesse sentido. Enfim, sempre é uma coisa que chegará no nível do aluno. Portanto, foi assim, uma comunicação com os subordinados. A educação, da gestão escolar, ela é colaborativa, mas embora de fato não exista assim uma hierarquização igual nas empresas, existem as pessoas que estão na frente. As pessoas, ou melhor, a pessoa que está liderando e a pessoa liderada. Esta pessoa liderada, ou seja, dentro do exemplo que eu passei, os alunos seriam sim subordinados, estariam subordinados ao processo de uma pessoa responsável, ou professor, ou então uma professora que esteja coordenando essas atividades. Então, essa questão da direção a gente encontra em vários aspectos diferentes dentro do corpo docente. Não apenas o cargo de diretor especificamente, embora sim seja um excelente exemplo. É o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas anteriormente planejadas. Exatamente o que eu acabei de falar. A direção também se trata de uma atividade atribuída à administração geral de empresas. No caso aqui, como eu passei, a direção ou a coordenação de uma escola ela é colaborativa. Então, essa participação tem a ver com como as pessoas vão lidar com os objetivos traçados. Porque não é porque um objetivo foi traçado que necessariamente o resultado será previsto. Uma empresa não, uma empresa o resultado é previsto. Por exemplo, dentro do objetivo traçado precisamos, por exemplo, comprar 500 garrafas. Dentro do objetivo traçado da gestão escolar, com uma direção colaborativa, os objetivos traçados eles são mais ligados
a uma construção cidadã e de pessoa. Então, por exemplo, voltando à questão da consciência negra, um cartaz que uma pessoa expressa uma opinião, mostrando por que é importante conhecer e ter noção das diferenças sociais que existem entre as pessoas, diferenças por de cor, de fato existe, mas diferenças também econômicas, isso já é um objetivo que não pode ser anteriormente previsto, mas que sim, cumpre-se a proposta inicial, que é o objetivo de conscientização. Então, a gente percebe que há sim diferenças significativas, mas também existem correlatos entre ambas as situações, seja uma gestão empresarial ou a gestão escolar. A direção é algo que está presente em ambas. A quarta etapa do controle é a comparação do desempenho atual com o que foi planejado, estabelecendo as correções necessárias no decorrer do processo. Eu vou continuar lendo e depois nós pensamos um pouco melhor. O processo, o controle, restringe e regula a execução da tarefa, ou seja, verifica a execução e avalia os resultados, pelos quais compara ambos com os padrões pré-estabelecidos. É a função que corrige os desvios, adota planejamento como medida padrão e aponta as falhas e correções que precisam ser feitas. Esta parte do controle a gente pode ver sim dentro dos fundamentos da gestão escolar, mas ela se dá por outros meios. Não são coisas reguladas e restritas, são coisas abrangentes e interpretativas. Por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar sobre a consciência negra, como você pode dizer que há um desvio de função, coisa que seria verificável numa empresa, quando uma pessoa, um aluno fez um cartaz mostrando a importância de se respeitar o próximo e ter consciência do nosso passado enquanto nação no período escravagista. Outra pessoa pode mostrar sobre a consciência negra a mesma coisa, só que sobre outra perspectiva, de que os negros eles estão numa posição de vulnerabilidade social, assim como também alguns brancos, em função da organização do Estado que impediu uma ascensão social. Por exemplo, ter a ideia de uma consciência negra como um fator para a pobreza nas grandes cidades e periferias brasileiras de uma forma abrangente, sim, lidando sim com a questão do negro, mas também lidando com uma questão que envolva um plano estrutural de que as pessoas elas estão numa condição de vida às vezes desfavorecida em função da falta do Estado em promover políticas de equiparamento social, o equiparamento monetário, políticas de renda, ou ainda as culpas sobre más conduções econômicas. Eu acho que é importante destacar, já que eu passei nesse ponto, como várias pessoas elas são pobres justamente pelo descontrole do Estado em relação à inflação. A inflação é algo que prejudica principalmente os mais pobres, e todos têm noção disso. Então, voltando sobre a questão da consciência negra, a pessoa pensa, a inflação prejudica o pobre que é negro, sim, mas o pobre que é branco também. Então, como podemos dizer que há um desvio de função ao você falar assim, que um problema de inflação atinge todas as pessoas por um problema social de classe social? Porque a pessoa que é rica, independente de ser negra ou branca, ela tem sim maiores privilégios que uma pessoa pobre.
é um assunto que pode ser trabalhado. E é um assunto que, quando a gente leva em consideração ou faz uma comparação com a empresa, percebe que se conseguir o objetivo principal, que é a conscientização, outros fatores adjacentes, eles podem ser trabalhados. E algumas coisas que, dentro de uma empresa, escaparia do objetivo principal ou do escopo a ser trabalhado. Portanto, eu acredito que o controle é algo que sim, pode ser observado. Como ali, por exemplo, fala, estabelecendo as correções necessárias no decorrer do processo. Por exemplo, há processos que realmente precisam ser corrigidos, há atividades que precisam ser corrigidas, mas não necessariamente porque estejam erradas, mas porque as pessoas ou os alunos, eles podem não ter compreendido isso direito. Então, uma correção não necessariamente está ligado a algo errado dentro da gestão escolar, e sim a uma questão de conhecimento. Então, pessoa conhecer, pode-se dizer que houve uma correção. Mas é diferente de uma gestão empresarial, em que a correção é uma correção de rumo, uma correção de objetivos, em que se estabelece alguns fatores e espera-se que esses fatores sejam seguidos com resultados previstos, de modo que, se esses resultados eles não forem alcançados, ocorra uma correção ou um processo de escrutínio para saber o porquê que o resultado previsto não foi alcançado. E se o resultado foi alcançado e ultrapassado, quais foram os fatores que permitiram maior sucesso em relação ao previsto? Enfim, o controle existe sim dentro da gestão escolar, mas existe de uma maneira diferente da gestão empresarial. Olha bem, próximo ponto. Isso mesmo? É isso mesmo. O conceito de administração de empresas. A gente falou muito sobre a administração, mas não colocamos coisa conceitualmente dentro das empresas. Como eu falei, acredito que no vídeo anterior, basicamente tudo pode ser comparado a uma empresa. Uma escola pode ser comparada a uma empresa. O que diferiria uma escola de uma empresa seriam os objetivos, os resultados e a forma, por assim dizer, que se auferir lucro. Porque o lucro de uma empresa ele é monetário, mas o lucro de uma escola poderia ser o conhecimento. Então, pode-se estabelecer correlatos. E agora, para melhor compreender isso, vamos trabalhar o conceito de administração de empresas. Vamos lá. Bom, antes disso, eu tomar uma aguinha aqui. A administração de empresas, deste modo, está relacionada com a gestão deste tipo de organizações. Trata-se de um conjunto de preceitos, regras e práticas que procuram otimizar o aproveitamento dos recursos para que a empresa alcance os seus objetivos. É basicamente o que a gente acabou de falar. A otimização de recursos para que a escola consiga alcançar seus objetivos. Agora, esses recursos eles são notadamente diferentes dos recursos que observamos em empresas padrões, por assim dizer, porque os recursos empregados nas escolas servem a uma finalidade diferente dos recursos empregados numa empresa, cuja finalidade é a busca por lucro
a busca por uma realização, por realizações estruturais, de vendas, administração, até questões mais burocráticas. Enfim, podemos ver que várias coisas podem ser comparadas a empresas, mas temos também que estabelecer corretamente o escopo em que cada coisa difere uma da outra. E como podemos, eu acho que já está claro até então, que há diferenças fundamentais entre empresas e escolas, embora sim, existam sim correlatos. Bem, continuando. É importante ter em conta que a administração de empresas pode considerar-se como uma ciência. A administração de uma empresa requer, como ponto de partida, o estabelecimento de objetivos. A partir destas metas, inicia o processo de organização dos recursos financeiros, humanos e etc., para que a entidade consiga cumprir com seus propósitos. Devido à multiplicidade de fatores que intervêm no funcionamento de uma empresa, a sua administração exige um importante trabalho de coordenação e de comunicação. Ponto. É importante ter em conta que a administração pode ser considerada uma ciência. De fato, gente, a administração é uma ciência. Administrar uma ciência basicamente é um conhecimento. Então, saber administrar é sim uma ciência e sim possui diferenças fundamentais de uma coisa em relação a outras, porque deve ser adaptada. Ele fala sobre que a administração de uma empresa requer, como ponto de partida, o estabelecimento de objetivos. Agora, uma administração de uma escola não necessariamente parte do estabelecimento de objetivos para a escola, porque esses objetivos eles já foram estabelecidos, por exemplo, pelas secretarias de ensino estadual, municipal e federal. O Ministério da Educação já estabeleceu muitas coisas. O Congresso Nacional também já estabeleceu muitas coisas dentro da Lei de Diretrizes de Base da Educação. Então, não necessariamente as coisas partem de objetivos, porque esses objetivos eles já foram traçados. Os objetivos eles já existem. Eles partem do estabelecimento de metas, coisas que são tangíveis de serem alcançadas dentro do contexto em que se está trabalhando. Ou seja, não é porque algo espera-se que seja trabalhado que sem uma viabilidade de fato isto será trabalhado. Não adianta esperarmos que, por exemplo, uma escola pública tenha aulas de judô se essa escola não possui profissionais capacitados, qualificados e o espaço necessário para que esta aula possa ser realizada. Portanto, o estabelecimento de metas ele deve ser real, um estabelecimento de metas com base na realidade, sob a realidade presente e existente. É claro, espera-se sempre que no futuro as coisas possam melhorar, mas até então a realidade presente é a realidade reinante. E a partir dessa realidade reinante, que metas objetivas ou metas realizáveis são traçadas. Não pode-se pensar que tudo que uma escola ou a instituição do Estado espera seja viável. Há coisas que não são. E por isso é importante levar isso em consideração. É claro que também aí lida-se com o processo da organização dos recursos que nós acabamos de falar. Devido à multiplicidade de fatores que intervêm no funcionamento de uma empresa. De fato, a escola também possui isso. Uma multiplicidade de fatores que intervêm no funcionamento de uma escola. Água é uma questão, por exemplo, que passa marginal.
Mas se uma escola não tem água, ela não pode funcionar. Eu, por exemplo, já fui dispensado faz tempo, muito tempo, da escola porque a escola não tinha água. Fui para casa mais cedo justamente por isso. Então, há fatores que devem ser levados em consideração e são múltiplos, que aparecem sem que se tenha uma previsão. E são fatores que devem ser lidados a seu modo e a seu tempo. Fatores que influenciam no funcionamento da escola, como influenciam também no funcionamento da empresa. É claro que de forma diferente. E a sua administração exige um importante trabalho de coordenação e comunicação. Pontos que também falamos. A coordenação e a comunicação do ambiente escolar entre os entes que fazem parte desta, com a comunidade e os professores e também alunos é extremamente importante. Coordenar ações para um objetivo específico exige a participação a comunicação com as pessoas que irão agir. Afinal, pessoas diferentes agem de forma diferente, possuem vontade, ou seja, necessidades que devem ser trabalhadas para que isto se consiga alcançar. Muito bem. Gestão escolar, princípios e conceitos. Nós vamos terminar sobre este vídeo agora sobre o conceito de administração de empresas, porque agora vamos falar sobre questões mais práticas em relação à gestão escolar e as subdivisões que ela tem sobre si próprias. Lembrando que a fonte de onde eu retirei estes textos encontra-se logo abaixo do texto em si, nesta caixinha em vermelho. Então, para maiores informações, eu aconselho que a pessoa busque entrar nesta URL.